A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áureo, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é a lição de número 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Lição importantíssima nesses dias que vivemos, onde em muitos lugares o culto tem sido banalizado, muitas pessoas têm transformado o culto em diversão, culto em show, em tantas outras coisas, e hoje nós vamos estudar sobre a forma de cultuar a Deus. Vai ser muito importante, já te convido a ficar com a gente aqui até o final. Nós temos 3 dinâmicas de grupo. Você, professor, que está cansado de ficar naquele só você fala e os alunos não interagem, os alunos ficam com sono, então você tem aqui a oportunidade nesse canal de aprender a fazer 3 dinâmicas para essa aula com esse tema de cultuar. E vai ser importantíssimo você levar para interagir com a sua sala de aula, para que os alunos também participem da aula. Vai ser importante você levar essa dinâmica. Nós temos um material riquíssimo, temos slides e nós disponibilizamos isso tudo gratuitamente para o professor, mas nós pedimos em forma de gratidão. Olha, não custa nada. Se você clicar aqui no joinha, no like, no gostei, você vai clicar e vai nos ajudar muito, que esse vídeo vai chegar mais longe, vai abençoar mais escolas bíblicas, mais professores, mais alunos. Então, se você puder, nos ajude em forma de gratidão, seja grato, clica aí no joinha, no like, no gostei e não se esqueça de se inscrever. Mais da metade dos irmãos que assistem nossos vídeos semanalmente não são inscritos, então dá uma olhadinha aqui embaixo. Se está escrito inscrever, se está escrito, clica lá, é um botão vermelho que tem aqui, clica no se inscrever, você possa receber de primeira mão, sempre quando lançarmos um vídeo, você vai receber uma notificação aí avisando, olha, Texto Áureo lançou um vídeo novo. Tá certo, meus irmãos? Vou lembrar os irmãos que nós estamos estudando nesse trimestre essa revista da CPAD, o verdadeiro pentecostalismo. Estamos estudando sobre a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo. Está sendo tremendo, uma lição complementando a outra, falando sobre o Deus glorioso, o Espírito Santo, que está presente aqui nessa aula, aí com você, está presente no momento em que você dá aula. E eu sempre comento com os professores que entram em contato conosco, não se esqueça de que o Espírito Santo está presente nessa aula. Quando você for ministrar aos seus alunos, o Espírito Santo está presente, te capacitando, te ajudando a dar a aula. E não se esqueça também que ele está capacitando o aluno para entender, ele está abrindo os olhos, o entendimento, para que o aluno possa perceber as verdades espirituais que serão ministradas naquele momento. Então, fique na dependência do Espírito Santo, saiba que ele faz o sobrenatural. Nós estudamos, nós buscamos e fazemos o que é possível, natural, mas o Espírito Santo traz o sobrenatural para a aula, fazendo com que grandes coisas venham a acontecer, grandes milagres, e essas aulas têm sido bênçãos mesmo. Nós podemos sentir a presença de Deus conforme aprendemos a palavra dele. Está sendo especial. Se você não assistiu, assista aqui no nosso canal. As aulas anteriores também estão sendo maravilhosas. Vamos lá, cultuando a Deus com liberdade e reverência. O texto áureo se encontra em João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 4 e o verso 24, que diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o nosso Deus, ele é Espírito. E é importante e necessário. A forma de adorar deve ser esta: Espírito e em verdade. Não pode ser carnal e não pode ser mentirosa. Tem que ser algo real, verdadeiro, a nossa adoração. E não pode ser uma adoração sem fervor. Precisa ser fervorosa, precisa ser em espírito, precisa ser com sinceridade. É isso que vamos estudar hoje também. A verdade prática nos traz o seguinte: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar
e não onde adorar. Nós vemos em João 4, o Jesus ali falando com a mulher samaritana e ela tinha dúvida: Senhor, vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém, nós samaritanos dizemos que é nesse monte que deve se adorar, e aí, como que vai ser? E Jesus falou: olha, mulher, não é nem nesse monte, nem em Jerusalém, o importante não é o lugar, o importante é a forma, tem que ser em espírito e tem que ser em verdade. E é essa verdade prática que nós devemos levar até o final da aula, e você, professor, deve sempre frisar isso para o seu aluno. Não é o lugar, o local, não é isso, mas a forma como Deus deve ser adorado. A obra é de Deus e, como sempre falamos, deve ser feita do jeito de Deus. Deus tem um jeito do qual ele gosta de receber a adoração. Deus, ele tem vontades, tem gosto, tem preferências. E nós, se queremos agradá-lo, precisamos atender às suas expectativas, os seus gostos, porque nós o amamos e queremos com que ele goste da nossa adoração. Por isso, devemos fazer de acordo com a vontade dele. A adoração deve ser de acordo com aquilo que ele quer. Então, nós vamos aprender nessa aula a respeito disso. O ponto central dessa nossa aula de hoje é, como diz o título, a liberdade e reverência no culto pentecostal. O nosso culto, chamado de pentecostal, porque conta com a presença do Espírito Santo, é dirigido pelo Espírito Santo, tem dons espirituais no nosso culto, e tudo isso nós chamamos, a forma de cultuar que nós adotamos é chamada de culto pentecostal. A liturgia que nós adotamos, utilizando de oportunidades, permitindo que o Espírito Santo opere os dons espirituais no meio da igreja, que ele opere milagres, curas, que haja profecia, que haja o ensino da palavra de Deus, que haja oração, que haja louvor, e tudo isso caracteriza o culto pentecostal, desde que seja com ordem e com decência, que é o que veremos abundantemente na lição de hoje. Na introdução diz lá: o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto. Quando você lê as epístolas, o Novo Testamento, você não vai encontrar escrito assim: olha, o culto, quando vocês forem adorar, primeiro, vocês vão fazer isso. Segundo, não há um manual, não há uma lista de regras de como proceder durante uma reunião cristã, durante um culto, porque não era essa a intenção. Com base no exemplo da igreja de Corinto, que provavelmente o professor já deve ter lido na revista a leitura bíblica em classe, com certeza lerá com seus alunos. Então, com base nesta passagem de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, nós vamos estudar, a partir daí, como deve ser o nosso culto. E nós vamos também entender os elementos para que o culto seja aceitável a Deus. Meus irmãos, prestar um culto é importante, claro que é, mas prestar um culto que seja aceitável a Deus deve ser o nosso foco. Nós não podemos ir a um culto, à igreja, pensando assim: eu vou ao culto. E quando você volta, um pergunta para o outro: ei, como que foi o culto? O culto foi bom? Na verdade, o culto ele precisa agradar a Deus, né? Deus precisa ser adorado nos nossos cultos. Não é nós que devemos ser adorados, não é nós que devemos gostar de um culto ou não. Mas, claro, se nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, nós sairemos desse culto também edificados, que é o que Paulo comenta aí em 1 Coríntios 14. Primeiro tópico, o culto pentecostal, liberdade e reverência. Nós somos livres na forma de adorar, mas é necessário saber que nós precisamos ter um respeito pelas coisas sagradas, como aprendemos na lição passada. Deve-se ter uma diferenciação entre o profano e o sagrado. O culto é para Deus, é sagrado, deve ser divino, e nós devemos ter uma reverência para com o Senhor durante as nossas reuniões, durante os nossos cultos. O primeiro subtópico fala da flexibilização cristã. A religião cristã ela é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias, ou seja, durante o nosso culto é possível haver uma diferença de programação, ou seja, agora vai louvar um hino, depois vai ler a palavra, mas pode ser o contrário, pode ler a palavra, depois
louvar a Deus com hino, ao final ter a mensagem pode ser no meio. A forma da liturgia, o cristianismo, ele é abrangente e flexível, ou seja, não tem uma regra definida que todos os cristãos vão adorar dessa forma. Primeiro a palavra, depois o louvor. Não, isso é flexível, isso nós somos livres quanto a isso, né? Geralmente segue-se aquele que está dirigindo o culto, né? O ministrante, o pastor que está dirigindo o culto, usado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, vai conduzindo, dando as oportunidades ou definindo é momento do que agora, e nós vamos juntos cultuando a Deus dessa forma. Não uma forma engessada, mas uma forma que é flexível, que permite que o Espírito Santo atue em nosso meio. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar, como acabamos de dizer, o ritual cristão em nossos templos. Nós não podemos fazer uma programação fechada de forma que tudo aconteça da forma com que foi antes programado. Não, por exemplo, a gente ficar preso ali, não, agora tem que ser o hino e tem que ser esse hino, se for outro já vai dar errado, tem que ser essa palavra, senão não vai dar certo. É melhor os irmãos não ter oportunidade, vamos fazer só isso aqui para deixar certo. Então fica um culto engessado, né? Fica algo como uma programação de TV. Isso não é corretamente, não é certo. Claro, é possível sim fazer uma programação para que dê certo, tem uma ordem sim, mas também é necessário que haja uma flexibilização para permitir que seja um culto espontâneo, alegre, onde os irmãos possam participar também. Essa flexibilidade, diz o nosso comentarista, tem limites e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Não é também a torto e a direito, então esse culto hoje não vai ter pregação, não vai ter louvor, só vai ter testemunho. Não é assim, nós devemos ter um respeito. É importante ressaltar que no culto, durante o culto, tudo deve ser feito para a edificação do corpo de Cristo, tudo deve ser feito para glorificar a Jesus, que é o centro da nossa adoração, e deve ser tudo feito com decência e com ordem, com o máximo de respeito, de temor, mas também com uma organização, que não seja algo bagunçado, algo feito de qualquer maneira. Não, isso não pode acontecer. Tem que ser organizado. Nosso Deus é um Deus de paz e não de confusão. As reuniões, os cultos não podem ser cultos cheios de confusão, bagunçados. Não, nós temos um Deus de paz que opera na paz, na organização. O nosso Deus sempre foi organizado desde a criação. Eu sempre costumo dizer que o Senhor sempre fez tudo planejado, programado, com ordem. Deus sempre, lá na criação, ele criou primeiro o cenário, criou a terra, depois as árvores, para somente depois colocar os animais ou depois colocar o homem. Primeiro Deus criou o ambiente, criou as condições necessárias para a sobrevivência, alimentação, oxigênio e tudo mais, e depois é que coloca o homem. E também no culto tudo deve ser feito com o máximo de ordem, de organização, de decência. Não pode ser uma coisa feita de qualquer maneira. Segundo subtópico, fala lá o culto. E esse termo culto é sinônimo de adoração. Quando nós vamos cultuar a Deus, nós estamos indo adorar, estamos indo servi-lo. É uma tradução do grego latreia, que quer dizer serviço, adoração, prestar culto. E também do termo avodá, quer dizer serviço, culto, e aí nós temos várias referências na revista. Nós vamos citar Mateus 4:10, quando Jesus, na tentação, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, ou seja, só a Ele darás culto, só a Ele adorarás. É essa palavra aí usada para servirás, traduzido na versão revista e corrigida de Almeida. Essa palavra servirás também pode ser traduzida como adorar, como prestar culto, entre tantas outras referências que nós temos aí. A expressão culto pentecostal que nós utilizamos nessa lição de hoje é a liturgia, a forma como nós adoramos a Deus. Essa forma que nós adoramos, cultuamos aos domingos, cultuamos em diversos dias da semana, é essa forma que utilizamos, que as Assembleias de Deus utilizam, é
O culto pentecostal, a liturgia, os elementos que compõem o culto, é chamado então de culto pentecostal. Na declaração de fé das Assembleias de Deus diz assim: cremos, professamos e ensinamos que adoração é serviço sagrado, serviço a Deus, é culto, é reverência a Deus por aquilo que Ele é e por suas obras. Terceiro subtópico fala da reverência no culto. Segundo alguns dicionários, a palavra reverência quer dizer um profundo respeito, uma atitude de humildade, uma atitude de temor, de veneração por alguém superior. Então nós, quando nos dirigimos a Deus, precisamos nos dirigir com reverência, com um profundo respeito e humildade por aquilo que Ele é. A adoração a Deus é um momento mais sublime na vida humana. É um momento muito especial e que, embora muitos estão considerando como banal. Muitas pessoas, na verdade, eles vão ao culto por obrigação, estão deixando de ir ao culto com alegria. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, você já parou para pensar que ele alegrou-se na sua alma, teve aquele regozijo só quando ele ouviu dizer a frase, vamos à casa do Senhor, quando ele recebeu o convite, ele se alegrou. E hoje muitas pessoas vão à igreja e esqueceram o motivo para o qual vão, esqueceram que eles estão indo encontrar-se com o Senhor para prestar a Ele uma homenagem, uma adoração, algo excelentemente maravilhoso. É uma oportunidade única, um momento especialíssimo na nossa vida. Por isso, devemos nos alegrar, nos preparar antes, estar em constante oração, em comunhão, para quando chegar no momento, nós possamos oferecer o nosso melhor para Deus. Essa adoração significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina, algo especial que nós prestamos ao Senhor, um presente todo assim embrulhado, decorado de uma forma linda que você faz com amor e entrega para Deus. Isso é adoração, isso é o culto. Por isso deve ser oferecido com reverência, como já dissemos, e Paulo diz em 1 Coríntios 14, 40, seja tudo com decência e com ordem. William Barclay diz lá em seu comentário sobre 1 Coríntios, ele diz assim, deve haver liberdade, mas não desordem. O Deus de paz deve ser adorado em paz, e não em bagunça, e não em coisas desordenadas. O culto é o diálogo de Deus com seu povo. É um momento de reverência, um momento que nós estamos falando com Deus. E assim como quando falamos com uma pessoa, e quando tem muito barulho, quando tem muita interrupção, nós não conseguimos prestar atenção. Há uma falha na comunicação, há muito ruído. E isso não pode acontecer num culto. Nós precisamos eliminar toda e qualquer distração, todo e qualquer ruído, toda e qualquer bagunça, para podermos prestar atenção naquilo que Deus quer de nós, para podermos entregar uma adoração totalmente focada no Senhor. E aqui, pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, no culto público é preciso ter discernimento. Você precisa sair do culto público e poder dizer, eu entendi, a minha mente foi clareada. Não pode, você entrar no culto e ter aquela bagunça e quando você sai do culto e pergunta, o que você entendeu? Qual foi a palavra hoje? E você fala, rapaz, olha, foi bonito o culto, foi lindo, mas eu não aprendi nada, não entendi nada, Deus não falou comigo. Houve alguma distração, algum problema que não permitiu com que você ouvisse o culto, que você entendesse aquilo que Deus quer, que tivesse um momento de comunhão com o Senhor. Houve algum problema aí. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz o seguinte, nós entendemos que essa adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo. Olha que interessante. Nós conversamos com Ele por meio de nossas orações, por meio dos cânticos e das ofertas. E Deus fala conosco por meio da sua palavra, a pregação, o ensino e das manifestações dos dons espirituais, o dom de profecia, por exemplo. Então é um momento de diálogo, há uma troca de mensagem entre nós e Deus, há uma comunhão, nós entregamos ao Senhor e o Senhor entrega também para nós, há uma conversa com Deus, algo especial
nosso para com Deus e de Deus para conosco. Para isso, precisamos eliminar todo e qualquer desrespeito, todo e qualquer mundanismo, todo e qualquer coisa que faça atrapalhar com que nós estejamos ligados a Deus naquele momento de adoração. Alguém duvidaria que se o rei Salomão viesse em nossos dias, a mensagem seria outra, porque ele diz lá em Eclesiastes 5:1 assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Que quer dizer, quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que você faz, seja reverente. E aí o nosso comentarista diz: alguém duvidaria que se Salomão vivesse hoje em nossos dias, ele diria assim: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus, pois na verdade a adoração é um momento de conexão com o céu, com Deus, e não com a internet. Infelizmente acontece em muitas igrejas, nós percebemos pessoas que estão ali mandando mensagem, que estão vendo alguma coisa, as redes sociais na hora do culto. Irmãos, nós viemos para encontrar com o amado de nossa alma, aquele que deu o seu Filho por nós. Nós vamos encontrar ali com o Espírito Santo que está presente em todos os momentos, nos ajudando. E esse encontro tão especial, o momento de nós entregarmos a Ele o nosso melhor e de recebermos dele a sua palavra, a sua orientação, aprendermos mais dele, daquele a quem nós amamos. Irmãos, não pode ter uma distração como essa. É inadmissível algo assim. Perdemos o nosso tempo e o nosso foco vendo redes sociais. Trocamos a atenção de Deus por outras coisas. Isso está muito errado. Nós precisamos conscientizar os nossos alunos nessa aula que o momento de adoração a Deus é algo muito importante, mais importante do que muitos estão imaginando hoje em dia. Nesse ponto, nós podemos fazer a primeira dinâmica. E se você ainda não curtiu, não deixou seu like, por favor, você vai nos ajudar muito. E não esqueça de deixar o seu comentário, da onde você é, qual a igreja que você congrega. E também comenta aqui que se você está utilizando a dinâmica, se vai utilizar a dinâmica. Eu não posso deixar de falar, nós temos um material riquíssimo de citações, de explicações, que vai te ajudar muito nesse material. Tem mais de 20 páginas. E você pode imprimir, levar para a sua sala. Ao final tem as dinâmicas, tem também o material para se fazer as dinâmicas ao final. O professor pode imprimir. Para baixar esse material é só clicar aqui na descrição do vídeo ou, caso tenha alguma dificuldade, pode entrar em contato conosco. Esse é o nosso número de WhatsApp, tá certo? Pode baixar os slides também, tem aqui na descrição do vídeo, mas se tiver alguma dificuldade, entra aqui em contato conosco, tá certo? Irmãos, nesse ponto nós podemos fazer a dinâmica 1, para os alunos entenderem esse tópico um pouco melhor. Como vai funcionar? Primeiro, o professor convida um aluno à frente e diga que ele vai representar Deus. Esse aluno vai representar Deus, explique para a classe também. E o professor vai entregar para ele uma missão. Então o professor imprime lá no nosso material, na página 20, ó. Está lá, aqui o professor recorta e entregue para ele. Pode até entregar dobrado, porque ninguém pode ver. Ó, professor, vou te dar um alerta. O professor vai entregar para ele e só ele vai poder ver. Ele não pode ler nesse momento. Ele só vai ler na hora que o professor disser já. Então não comente com a classe o que está escrito aqui. Só comente assim: aquele aluno que está ali, que vai representar Deus, ele tem uma missão em suas mãos e ele vai ler no momento que eu disser já, tá certo? Então o aluno vai pegar, né, vai ler ali. Eu vou ler para o professor antes, que diz assim: a missão é encher um copo com água e entregá-lo para mim. É isso que o aluno vai ler no momento que o professor disser já, tá certo? Muito bem, deixe ele num canto. Então o aluno que vai representar Deus vai ficar de um lado. Aí o professor convida um outro aluno da classe e pede para ele ficar do outro lado. Diga que este aluno representa nós. Ele vai representar a todos os crentes que vão adorar a Deus no culto, certo? Então eles vão adorar a Deus, deixa o aluno lá no canto. Diga para ele que ele precisa cumprir a missão que está no papel lá do aluno que representa a Deus. Então no momento que disser já, que o professor disser já, aquele aluno vai ler e esse aluno vai cumprir aquilo que aquele aluno está lendo, tá certo? Deixe isso combinado. Muito bem. Aí o professor vai chamar 3, 4 alunos ou mais, vai combinar com eles rapidamente. Se quiser combinar antes da aula também, não tem problema. Vai reduzir o tempo para
para dar certo na hora, né, para ficar mais rápido. A gente sabe que o tempo é precioso na escola bíblica. E aí chame esses alunos e diga, olha, você vai cantar um trecho de um hino. Você sabe cantar? Cante esse trecho de um hino. O professor pode até colocar um hino da harpa cristã para ele cantar um pedacinho. Tá? No momento que eu disser já, você vai cantar o hino. Diga para o outro, no momento que eu disser já, você vai ler um versículo bíblico. Fale o outro, no momento que eu disser já, coloca o teu celular para tocar um louvor. E chama outro, no momento que eu disser já, você vai bater palma. E tudo isso, irmãos, vai servir para o quê? Para que aquele aluno não consiga prestar atenção na missão que o outro aluno vai falar. Então, quando o professor disser já, aquele aluno que está representando Deus vai ler a missão. Aquele outro que está representando nós, ele vai tentar ouvir qual é a missão para executar. E esses outros ali, que vai representar todos os irmãos que estão presentes no culto, vão no mesmo momento, um vai adorar, cantar um hino, o outro vai ler um versículo, o outro vai colocar o celular ali para tocar um louvor, o outro vai bater palma e assim por diante. Então, no momento que disser já, é para ter muito barulho. Importante também, peça para que o aluno que vai fazer a missão não saia do lugar até ouvir a missão. Fique lá, ele precisa ouvir dali onde ele está a missão. E aí o professor conta 1, 2, 3 e já. E aí o aluno que representa Deus vai ler a missão é encher, e enquanto isso já tem um cantando hino, já tem outro lendo um versículo, já tem outro batendo palma, tem outro tocando um celular com um louvor, e aquele lá tentando prestar atenção no outro que está lá na ponta, e aí vai ficar aquele momento de confusão, e aí o professor espere por algum tempo e fala, tá bom, vamos parar por aqui, tá bom. E aí pode perguntar para o aluno, você entendeu? Você conseguiu ouvir? Ele vai dizer, não consegui, ou conseguiu ouvir alguma parte. Mas olha só que interessante, o que representa isso? Isso representa um culto feito sem ordem e sem decência. Quando não há ali cada um na sua vez, quando há algo irreverente, não há uma reverência, um respeito por aquele que estava lendo uma missão tão importante. E quando há isso, quando há um culto sem reverência, todo bagunçado, aquele que foi para adorar a Deus, para fazer a vontade de Deus, não conseguiu nem saber qual era a vontade, qual era a missão que Deus tinha para ele, aquilo que Deus queria que ele fizesse para agradar. O aluno aqui não conseguiu entender qual era a sua missão. E aí acabou que não cumpriu, não conseguiu fazer. Assim acontece conosco quando há um culto irreverente, sem organização, sem disciplina, sem ter uma organização, nós não conseguimos adorar a Deus da forma como Ele deve ser adorado, da forma como Ele quer ser adorado. Nós não conseguimos fazer a vontade dEle, agradá-lo. E aí fica toda essa bagunça, não aprendemos nada, não adoramos nada, saímos vazios, às vezes muitos saem irritados de um culto como esse. Então é necessário haver ordem e é necessário haver decência. E aí o professor, depois dessa aplicação, comente, olha, agora nós vamos fazer um por vez. Quando eu disser já, o aluno que representa Deus vai ler a missão. E aí o aluno que vai fazer a missão, preste bem atenção, cumpra a missão. Depois de cumprir a missão, o outro vai ler o versículo, o outro vai cantar. E por fim, peça para que toda a classe dê uma salva de palmas ao nosso Deus, né? Adorando ao nosso Deus. E aí todos vão entender aquilo que Deus estava querendo, foram edificados por uma palavra lida, puderam louvar a Deus com louvores. Então um culto com ordem e com decência, onde nós podemos cumprir a nossa missão, entregar a nossa adoração a Deus, que o copo com água que o aluno vai levar a Deus representa a adoração. Então Deus ali estava falando com o aluno pôde levar a adoração até Deus e outros também puderam ser edificados com a adoração, com ordem e com decência. Tá certo, meus irmãos? Eu espero que seja de grande valia essa dinâmica aí para ajudar no entendimento dos seus alunos. O segundo tópico diz lá, o centro do culto pentecostal. O centro da nossa adoração é o primeiro subtópico e diz, o Senhor Jesus Cristo é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pela nossa igreja, pelas Assembleias de Deus. A declaração de fé diz lá, reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino, ao Senhor Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo. Nós reunimos-nos para isso, para adorá-lo, para exaltá-lo, ao Deus Trino.
Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, conforme encontramos em Filipenses 3:3. Olha lá, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. As três pessoas da Trindade que nós adoramos durante os nossos cultos. Se estamos indo para outra intenção, com outro foco, nós não estamos indo cultuar, não estamos indo adorar, porque para adorar é dessa forma, adoramos a Jesus, Ele é o centro da nossa adoração. Nós não vamos ao culto para ver a roupa do irmão, para ver o que aconteceu, para ver quem estava presente, quem não estava. Não, nós sabemos que não vamos, mas muita gente perde o foco e acaba indo como tradição, como costume. Para não perder o costume, ele vai na igreja. Irmãos, todo culto deve ser um encontro nosso com Deus. Todo culto deve ser um momento em que você vai prestigiar, honrar o nosso Deus de todo o seu coração, não só por aquilo que Ele fez e faz na tua vida, mas pelo que Ele é. Ele merece ser adorado, Ele merece ser exaltado e glorificado. Segundo subtópico, um culto vibrante no poder do Espírito. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto. O culto ele não era entediante, um culto cansativo, massivo, não. Ele não consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso somente, mas havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber, de dar e receber dos irmãos que estavam ali. É por isso que a gente sempre fala, a aula não pode ser uma monotonia, não pode ser só o professor falando e o aluno vai dormindo. Não, não pode ser dessa forma. O professor precisa melhorar a sua aula, o professor precisa falar, mas também mostrar figuras, mostrar um data show, levar um cartaz. O professor também precisa fazer dinâmica, interagir para que o aluno venha e contribua para a aula, faça perguntas que eles saibam responder, testemunhos que eles têm para dar sobre aquele assunto. É muito importante envolver toda a classe de diferentes formas, na prática, no visual, na palavra. Então é muito importante isso. E os cultos pentecostais, os cultos primitivos da época de Corinto, era assim. Os irmãos iam não para assistir, mas iam para participar. Eles não eram espectadores, mas eles eram ativos ali, eles colaboravam, eles participavam do culto. Então, quando nós nos reunimos para adorar, também cada um deve ter algo para contribuir. Nós devemos estar prontos a entregar a Deus a nossa adoração e não assistir à adoração do outro. Precisamos também entregar a nossa adoração. 1 Coríntios 14:26, Paulo dizendo aos coríntios: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, e tudo isso deve ser feito para a edificação do corpo de Cristo, com ordem e com decência. O contexto sugere, então, a participação dos crentes em geral. O novo comentário bíblico diz assim: se cada um de vós trouxer para o culto a habilidade especial que Deus vos deu e tudo for feito para a edificação, a igreja como um todo será beneficiada, será edificada. O terceiro subtópico fala da característica pentecostal. Os primitivos, os primeiros cultos, eles eram espontâneos, não era algo robotizado, algo ali com uma regra, sempre a mesma coisa. Não, era espontâneo, vinha de dentro, o Espírito Santo é quem agia na vida de cada um e dirigia este culto. A liturgia dos cultos constava de oração, de cântico, e é importante lembrar que a oração também não pode ser uma reza, algo repetitivo. Deve ser você falando com Deus. Né? A mesma coisa acontece, você, por exemplo, vai encontrar um amigo seu e toda vez você fala: viu, pega a caneta para mim, viu, pega a caneta para mim, oi, pega a caneta para mim, irmão, isso aí não dá certo, isso é como a gente conhece de outra igreja, é uma reza. Não, nosso Deus, Ele é uma pessoa, Ele está vivo, Ele fala conosco, nós falamos com Ele. Por isso, nossa oração não deve ser a mesma todos os dias. Nós não falamos a mesma coisa todos os dias com nossos irmãos, com nossos amigos. Então fale com o Senhor, não de uma forma automatizada, robótica. Quantas pessoas chegam para Deus e têm um padrão para falar, uma forma diferente, toda esquisita de falar? Não, nós precisamos chegar a Deus. E como nosso Pai, a quem nós amamos tanto, nós devemos falar com todo carinho, com toda humildade, com reverência, com respeito, mas não esquecer que Ele é nosso Pai, que Ele nos ajuda, que Ele nos sustenta. Precisamos saber isso e falar como se estivéssemos vendo Ele ali naquele momento, falando face a face.
dessa forma que o nosso culto precisa ser vibrante, precisa parar de ser mecânico, mecanizado, para ser algo espontâneo. Tanto a oração quanto os cânticos, quando vamos louvar, não podemos só cantar palavras, né? Sair da nossa boca palavras, mas devemos entender aquilo que estamos cantando, aquilo que está na letra do louvor, vivenciar aquilo, sentir aquilo que está sendo falado naquela letra. É muito importante isso. A leitura e exposição das Escrituras Sagradas que compõe a liturgia dos cultos lá do Novo Testamento, da Igreja Primitiva, é importantíssima. Tanto a leitura quanto a exposição das Escrituras Sagradas também acontece nos nossos cultos hoje e nós devemos ter um respeito. Tem pessoas que distraem quando lê a Bíblia, outros quando a exposição da Bíblia vão ao banheiro. Nós precisamos ter respeito e entender, porque é o momento em que Deus está falando conosco. Nós vamos ser edificados através dessa leitura da palavra, da exposição. E assim como tinha a exposição das Escrituras, tinha a leitura da palavra, hoje nos nossos cultos também é necessário. Nós vemos muitas igrejas tirando o tempo da palavra, aumentando o tempo de louvor, de dança e outras coisas. Irmãos, o tempo da palavra é preciosíssimo. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos ser edificados. Então, preze pela palavra de Deus durante os cultos. Não pode, assim, deixar de ter. É essencial. Essa instrução é uma referência à leitura pública das Escrituras. Também tinha lá no culto público as ofertas, são parte da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. A oferta financeira, em que nós damos os nossos dízimos, as nossas ofertas, embora muitas pessoas sejam contra, os materialistas, né, são contra, que tem o Deus, tem o dinheiro como Deus. Mas, irmãos, paremos para pensar. A estratégia do inimigo é falar que não precisa dar dízimo, que não precisa dar oferta, porque a obra de Deus, é claro que ela é de Deus, mas, por exemplo, um aluguel do templo precisa do nosso dinheiro, né? Existia um pastor que dizia assim: o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. Então nós devemos usar. Tem gente que fala que Deus tem todo o dinheiro do mundo e ele sustenta a sua obra, claro. Mas eu achei muito interessante quando esse pastor dizia: o dinheiro de Deus está no bolso dos cristãos e eles podem contribuir para abençoar a obra, para levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Se o cristão não dizima, se o cristão não oferta, como que a obra vai avante? Como que vai pagar a luz do templo, a água do templo? Como que vai investir em missões, em evangelismo? Então é necessário que cada um de nós contribua, que nós adoremos, que nós oremos, cantemos para o Senhor, mas também tem um momento da oferta financeira, onde nós vamos entregar ao Senhor com alegria uma parte dos nossos bens, da nossa fazenda. Claro, tudo isso deve ser com ordem e deve ser com decência. Vamos, nesse momento, para a dinâmica 2. A dinâmica 2 também vai ser bem simples. O professor vai imprimir do nosso material 2 páginas. Essa página onde está escrito culto e essa outra página onde está escrito pentecostal. Nesse culto aqui, o professor vai pegar essa página e vai colar numa lousa ou num lugar visível, numa parede, tá certo? Que fique mais alto. O professor vai colar. E esse outro aqui, o professor vai recortar cada letra. Vai ficar, então, dessa forma aqui, ó, cada letra recortada. E aí o professor vai fazer o seguinte: diante de toda a classe, o professor vai perguntar para os alunos: o que é que tem no culto com a letra P? É como se fosse uma brincadeira, mas aí eles vão pensar: o que tem num culto com a letra P? E no nosso material nós temos algumas sugestões, caso alguns alunos tenham dificuldade, nós temos as sugestões para o professor ajudar os alunos, caso passem algum tempo e eles não tenham a resposta. Então, por exemplo, o que tem no culto com a letra P? E aí os alunos podem dizer profecia, palavra de Deus, entre tantas outras coisas. Assim que o aluno falar, o professor convide ele à frente e entregue essa letra P. E peça para ele colar, e o professor já pode preparar antes, deixar uma fita adesiva, e peça para ele colar debaixo da palavra culto. Então a palavra culto já vai estar colada e ele vai colar essa letra P. Aí vamos para a próxima letra, E.
O que tem no culto com a letra E? O que tem nos cultos nossos aqui da nossa congregação com a letra E? E aí eles podem falar, olha, tem edificação, tem evangelho. Assim que o aluno falar o primeiro, o professor convida ele, peça para ele colocar lá. E assim por diante, né? Até formar lá no final a palavra pentecostal. Então vai ficar culto pentecostal. E aí o professor, ao final, né, creio que vai ser bem dinâmico, um tentando lembrar, o outro tentando falar, vai ser bem interessante. E aí o professor finaliza falando que representa essa dinâmica, representa que cada um contribuiu com uma parte daquela palavra pentecostal. Então o culto pentecostal é formado através de todas essas coisas que os alunos falaram, palavra, leitura, oração, todas essas palavras que os alunos falaram formam o culto pentecostal. E o culto pentecostal também é formado por cada um que tem uma oportunidade para orar, para ler a palavra, para contar um testemunho. Então, assim como os alunos saíram de seus lugares e foram lá, assim também cada um de nós, membros do corpo de Cristo, vamos ao culto e adoramos a Deus, entregamos aquilo que temos de melhor para o Senhor, cada um por sua vez foi colocando uma letra e assim também no culto, cada um por sua oportunidade vai entregar o seu louvor, a sua adoração, vai ler um versículo, vai contar um testemunho, vai ensinar a igreja com a palavra de Deus. Então isso forma ali uma unidade, um culto pentecostal. Amém, meus irmãos? Eu espero que também seja de grande valia essa dinâmica na sua aula para interagir com seus alunos. Nós já vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico diz assim: como se expressa a liturgia de nossas igrejas? As reuniões de adoração em nossas igrejas são bem diversificadas. Tem culto da família, tem culto de oração, de ensino, doutrina, escola bíblica, círculo de oração, tem atividade com as crianças, adolescentes, jovens. Ou seja, são várias reuniões de adoração, mas todas elas são cultos pentecostais, com oportunidades em que todos podem adorar a Deus e, claro, o centro é o Senhor Jesus Cristo, o centro é o Deus Trino. Primeiro subtópico diz: nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida, e isso são aqueles testemunhos sobre salvação, sobre cura, libertação e outras bênçãos. Devem ser testemunhos, né, irmão? Não testemunhos, como alguns dizem. Tem irmãos que contam lá toda a sua história da sua vida e no final acabam pedindo oração porque está tudo complicado e não deu certo. Não, nós vamos lá e tudo que deve ser feito para edificação. Então, se nós vamos contar um testemunho, é de uma cura que o Senhor operou, é de algo que o Senhor fez, que nos deu de presente, para que o outro ouça e seja edificado e tenha ali a sua esperança renovada numa promessa de Deus e possa entender também que Deus continua operando. Precisa ser para edificação e não para entristecer a igreja, não para entristecer as pessoas que vão ali. Então, tudo deve ser feito com ordem, com decência e para edificação do corpo de Cristo. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. O Espírito Santo nos conduz nessa adoração. E essa adoração não é uma adoração falsa, existem falsos adoradores, mas é uma adoração que é em espírito e é em verdade. É uma adoração que deve ser feita conscientemente, mas não só no momento da igreja, ela deve ser uma adoração verdadeira em todos os momentos de sua vida. O cristão não pode vir à igreja e se tornar crente, chega lá no mundo, ele faz tudo o que quiser. No seu trabalho, ele não é um cristão, dá mau testemunho. Isso não é uma adoração em verdade, é uma adoração mentirosa, porque a adoração envolve toda a nossa vida, todo o nosso ser. A adoração, para ser aceita por Deus, não depende de formas litúrgicas ou rituais, mas da disposição do adorador. Tem irmãos que estão na congregação, estão lá no culto, no horário de culto, mas não queriam estar ali. Está com a mente pensando em outro lugar, em outra coisa, em outra situação. E ele não queria estar ali, então nós precisamos estar ali em espírito e em verdade, dispostos a adorar o nosso Deus. Segundo subtópico, culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos de Corinto. E a declaração de fé das Assembleias de Deus também nos traz isso, dizendo assim que nossa liturgia é simples e pentecostal, conforme o modelo lá de 1 Coríntios.
Ela consiste em oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras ou testemunho e contribuição financeira, ou seja, ofertas e dízimos. A nossa reunião, então, apresenta as características lá da igreja primitiva. As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona são reais entre nós hoje. 1 Coríntios 14, 26 diz lá, um tem um salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, tem língua, interpretação, tudo deve ser feito para edificação. E essas manifestações são reais hoje em nós, nos nossos cultos, e se não é real, está faltando alguma coisa aí nessa adoração, aí na sua congregação, em você, alguma coisa está faltando e que nós podemos pedir ao Espírito Santo para nos dar. Está faltando dons espirituais, o Espírito Santo distribui os dons espirituais, o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos envolve, nos dá o dinamismo no culto, é Ele quem dirige, então nós precisamos estar assim mergulhados no Espírito para ser conduzido por Ele. Nos versículos 27 a 32, o apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de línguas, interpretação e profecias no culto. A Bíblia Brasileira de Estudo diz assim, o dom da profecia e todos os demais dons espirituais devem apontar somente para Deus, o centro do culto. O problema não são os dons em si, mas a confusão provocada pelo mau uso que alguns fazem dele. E é o que estava acontecendo na igreja de Corinto, um problema por causa do mau uso dos dons. A solução, porém, para o abuso não é o desuso, mas o bom uso, garantindo que tudo seja feito com decência e ordem. Paulo não proibiu o falar em línguas, a profecia, mas ele estava orientando para que eles usassem da forma correta esses dons espirituais, para que não falassem várias pessoas em línguas ao mesmo tempo, para que várias profecias não fossem entregues ao mesmo tempo, e iria acontecer como fizemos na primeira dinâmica, ninguém ia entender nada, cada um falava e ao final não houve edificação. Então é necessário que os dons, quem vai usar os dons, haja com decência, com ordem, com amor principalmente, como já estudamos, e tudo isso para a edificação da igreja. Paulo não tenciona reprimir o dom de ninguém, mas o uso desses dons no culto deve subordinar-se à regra de decência e ordem, com todas as coisas em seus lugares e sequências próprias, como um exército bem disciplinado, um batalhão ali bem formado, tudo certinho, entendendo as ordens a serem ditas, as palavras que forem faladas, cumprindo uma única missão, adorando a um único Deus. Então nós devemos, durante um culto, ser extremamente organizados, adorando a Deus com muito respeito, com muita reverência. Mas isso, como já dissemos, não pode engessar o culto e fazer um culto totalmente travado, onde os irmãos têm sono, os irmãos não conseguem nem sentir a presença de Deus, porque está tão programado, parece que foi feito um programa de TV para os irmãos assistirem. Não, deve ser espontâneo. Deve ter a participação da igreja, deve-se ter assim a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, os dons espirituais. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Amém, meus irmãos? É muito comum e precisa ser comum. Champlin, em seu comentário, ele diz assim, coisa alguma pode substituir a presença do Espírito Santo nas reuniões da igreja. Se o profissionalismo e as diversões chegarem a substituir o ministério do Espírito, então o resultado será a ausência de espiritualidade e a promoção da carnalidade. Tem muitos que estão fazendo do culto uma profissão, tem outros que estão fazendo do culto diversão, e quando isso toma o lugar do Espírito Santo, então não adora-se mais em espírito e em verdade, mas adora-se em carne e em falsidade, e isso é um grande perigo, nós não podemos abraçar. Essa adoração pública é realizada com ordem e decência para que os descrentes reconheçam a presença de Deus no culto e para que somente Deus seja adorado no culto da igreja, é o que diz a nossa declaração de fé. Nesse ponto, nós podemos fazer a dinâmica 3. Irmãos, como vai funcionar a dinâmica 3? Ela também é bem simples, o professor não vai imprimir, o professor vai precisar de um copo com água e vai colocar os seus alunos em círculo. O professor vai convidar um aluno para ficar no centro dessa roda, desse círculo. Ele vai representar Deus, que é o centro da nossa adoração, vai representar Jesus, que é o centro da nossa adoração. O professor vá lá, fale no ouvido dele, olha, ou leve ele para algum lugar e combine antes. Olha, você só vai aceitar o copo de quem passar o copo de uma mão para a outra.
Aí você vai dizer sim, aceito. Então comente com esse aluno, olha, você só vai aceitar o copo quando uma pessoa passar de uma mão para outra. A mesma pessoa, só quando ele usar as duas mãos e entregar para ele. Aí ele vai dizer sim, aceito. Se a pessoa pegar esse copo e entregar com a mesma mão que pegou, o aluno que está representando Deus vai dizer não, não aceito. Porém, essa informação, meus irmãos, quem vai poder saber é só o professor e só esse aluno. É só vocês dois que podem saber isso, tá? Os outros não podem saber. Vai ser interessante porque eles precisam descobrir como fazer para o aluno que está no meio aceitar esse copo. Então o professor vai lá e diga assim para os seus alunos, olha, eu vou fazer o seguinte, esse copo vai representar a minha adoração a Deus. E eu vou entregar a Deus e eu quero ver se ele vai aceitar. Então o professor pode fazer vários movimentos com o copo e dizer assim, essa é a minha adoração, o senhor aceita ou não? E aí o aluno vai dizer sim, aceito, porque o professor passou dessa mão para essa mão e entregou. Muito bem. Aí o professor vai pegar esse copo e vai passar para o aluno que está do lado no círculo. Vai falar, agora é a sua vez de apresentar a adoração a Deus. Lembre os seus alunos que todos eles devem falar, essa é a minha adoração, o senhor aceita ou não? Essa é a minha adoração, o senhor aceita ou não? Todos eles deverão dizer, e todos eles deverão fazer algum movimento e entregar para Deus. Na maioria das vezes, os alunos não sabem, não conseguem saber de primeiro momento como fazer para Deus, para o aluno do meio aceitar esse copo. Então ele vai fazer lá, essa é a minha adoração, o senhor aceita ou não? Com a mesma mão vai entregar. E o aluno lá que está no meio fala, não, não aceito. E aí ele talvez vai ficar chateado, não sei, mas aí o professor peça para ele passar o copo para o outro e tal. No meio o professor fala, daí eu vou mostrar novamente. Essa é a minha adoração. O senhor aceita ou não? E aí entrega. E aí o aluno que está no meio vai falar, sim, aceito. Muito bem. Ele vai aceitar. O professor pode repetir várias vezes. Deixa os alunos fazerem e vai repetindo. E eles vão ficar pensando. E aí, ao final, se alguns deles acertarem, que eu acredito que alguns vão acertar, se nenhum deles acertarem, o professor determina um tempo para essa dinâmica, né, para não atrasar a aula, e aí o professor comente, olha, preste atenção, essa é a minha adoração, e diga para eles, o lugar onde eu estou mexendo o copo não importa, o importante é a forma com que eu estou entregando essa adoração. Eu passei para outra mão e estou entregando, por isso que ele está aceitando. Caso também o professor pode pedir para o aluno falar isso, né? O aluno que está aceitando, olha, eu só aceito daquele que usa as duas mãos. O professor pode concluir dizendo que essa mão representa a ordem e essa a decência. Ou seja, essa é a minha adoração, estou apresentando com ordem e com decência. Por isso que quando o aluno estava só com uma mão, só com a ordem, mas sem a decência, não vale, não é aceitável. Ainda o professor pode dizer que esse braço representa em espírito e esse braço representa em verdade. E o aluno só vai ter a adoração aceita, o cristão só vai ter a adoração aceita se a adoração for em espírito e em verdade. Ou seja, se eu adorar só em espírito, ela não é aceita, não é verdadeira adoração. Se ela for só em verdade, mas não for em espírito, também não é. Precisa ser em espírito e em verdade para a adoração se tornar verdadeiramente aceita diante de Deus. Irmãos, é bem interessante essa dinâmica. Faça aí, eu não sei se você já conhecia algo parecido, mas vai interagir bem os alunos e vai deixar eles gravados. Olha, precisava ser com ordem e com decência, precisava ser em espírito e em verdade, é por isso que não estava aceitando. É muito interessante, vai abrir o entendimento deles quanto a isso, que a adoração a Deus, ela não importa o lugar onde se mexe, não importa de onde cada um está entregando, o importante é a forma que se entrega, né? Deus não está preocupado com o lugar, mas a forma deve ser em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Nós vamos então para a conclusão que diz que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, não estabelece uma regra que agora, no primeiro momento tem que começar com uma oração, depois tem que ir para a pregação, depois tem... Não há uma forma litúrgica de adorar. Mas os nossos cultos, eles devem ser dinâmicos, devem ser espontâneos, em nome de Jesus e com reverência. Assim devem ser os nossos cultos.
Nós não somos espectadores, não vamos para assistir o culto, mas nós devemos participar dele com cânticos congregacionais, corais, conjuntos, grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. Deve ser um culto dinâmico, um culto alegre, um culto espontâneo. Devemos participar e entregar a nossa adoração a Deus com ordem, com decência, em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a sua participação aqui conosco nessa aula, a sua presença é sempre muito importante. Nós temos aqui na descrição do vídeo material excelente, temos slides, temos as dinâmicas para o professor baixar, levar para a sua sala esse material que está riquíssimo. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e até a próxima. Tenha uma excelente aula.